Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam indo bem de quarentena aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre o segundo bimestre. A gente está entrando hoje no segundo bimestre. Eu vou dar alguns recadinhos aqui para vocês e a gente vai entrar na matéria, tá bom? Bom, agora essa é a nossa nova dinâmica, né? Eu mandei um videozinho para vocês explicando como que funcionaria, que agora a gente vai ter aulas no YouTube, e no horário da aula a gente conversa no fórum. Então, vocês veem essa aula no YouTube, no horário da nossa aula, e depois no restinho da aula a gente conversa lá no fórum e discute sobre a matéria, vocês tiram dúvidas e a gente vai conversando sobre todo esse processo, tá bom? Existe a possibilidade da gente abrir aulas no Skype também, quando vocês acharem que tem necessidade, ou quando eu achar que tem necessidade, quando a gente vê que é uma matéria um pouquinho mais complicada, alguma coisa desse tipo, a gente abre uma aula no Skype e a gente consegue conversar em tempo real ali, enquanto eu vou explicando a matéria, vocês vão tirando as dúvidas. Enquanto isso, a nossa dinâmica é essa: eu posto aula no YouTube para vocês, aviso vocês lá no portal e no horário da aula a gente conversa no fórum. Essas nossas conversas no fórum, elas serão colocadas como presença, né? Vocês aparecem lá, a gente conversa, eu dou presença para vocês na aula, e também vai ser nota de participação, né? A gente vai, nossas discussões, nossas conversas, eu vou atribuir uma nota para vocês de participação nesse fórum. Bom, acho que esses recados eram os recados iniciais. Vamos entrar aqui agora na matéria do nosso segundo bimestre. A gente vai começar o segundo bimestre hoje, dia 13. A gente vai falar aqui na unidade 3, que ela tem como tema a diversidade de ambientes. Então, a gente vai falar sobre a diversidade de ambientes, tanto no Brasil quanto no mundo. O tema 1 é ecossistema, bioma e domínio morfológico. Então, a gente vai entender esses três conceitos e vai falar um pouquinho sobre outros conceitos também, nesse tema 1, que a gente vai falar hoje. O tema 2 é diversidade de biomas no mundo. Então, a gente vai falar sobre os principais biomas que existem no mundo e entender um pouquinho sobre eles, sobre a interação biológica e também geográfica deles, né? E o tema 3, que é a diversidade de biomas no Brasil, que daí a gente vai detalhar todos os nossos biomas, os principais biomas brasileiros, tá bom? Então, esse é o nosso sumário desse segundo bimestre. Então, nesses três temas, a gente vai falando sobre todo o bimestre e vai discutindo sobre isso. Então, essa daí é a matéria da prova bem mensal, tá bom? Então, depois para a prova bimestral, a gente vai ter o caderno 4. Essa é a apostila 3, que está aqui no cantinho para vocês, tá bom? Aqui eu coloquei a data também, eu fico na frente, mas ela está aqui. E então a gente vai adentrar no tema 1, que é ecossistema, bioma e domínio morfológico. Antes da gente adentrar nesse tema, a gente precisa entender um pouquinho quais são as camadas esféricas do nosso planeta Terra. A gente tem 4 camadas diferentes, que é a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. A litosfera é o nome dado à parte sólida, que é a formação de rochas do nosso planeta Terra. Então, aqui a gente tem a litosfera representada aqui nas rochas e nesse sistema de parte sólida. A hidrosfera, ela está relacionada à água. Então, é todo esse ambiente aquático, tanto de rios, de mares, oceanos, enfim, toda a parte de hidrosfera, de água. A atmosfera, que é a parte de toda a nossa atmosfera, que envolve a camada de ar, né, que envolve a Terra, e a biosfera, que engloba todas essas camadas. Biosfera, bio vem de vida, né? Então, a gente tem tudo que tem vida e tudo que está relacionado à vida. Porque a hidrosfera, a litrosfera, por exemplo, eles não têm vida, né? São a água e as rochas, são seres não vivos. Só que eles estão extremamente relacionados, né? Não tem um ser vivo que viva sem a água. Então, a biosfera está relacionada a essas três dimensões da Terra. Então, a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera englobando todas essas camadas. Ok? Entendido isso, a gente pode agora adentrar, sair do macro e ir diminuindo os conceitos para o micro. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os ecossistemas. O que são ecossistemas? Eu escrevi aqui para vocês, ó, conjunto formado pelos componentes vivos e não vivos de um ambiente.
incluindo também a relação entre eles. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem duas imagens, uma aqui do fundo do mar, com vários seres vivos e não vivos, e aqui umas montanhas com um lago. O que a gente pode ver aqui de elementos vivos e não vivos? Aqui a gente tem as rochas de elementos não vivos, o lago, e de elementos vivos a gente tem toda essa vegetação visível aqui, e também aqueles organismos que a gente não está vendo, que provavelmente estão aí, e os organismos microscópicos, né? Bactérias, fungos, todos que estão aí nesse ambiente que a gente não está conseguindo visualizar. E aqui tem esse ambiente aquático também, que tem elementos vivos, como esses peixinhos, essa tartaruga, os corais, e elementos não vivos, como as rochas também e a água. Então, o ecossistema é isso, é esse conjunto que envolve esses seres vivos e não vivos e a relação entre eles. Então, essa relação da gente não viver sem a água, da gente viver no ambiente terrestre, todo esse tipo de relação. Um exemplo dessas relações de seres vivos com seres vivos, que a gente já viu muito, são as teias e as cadeias alimentares, né? Que a gente vê aqui nesse slide. Aqui a gente tem os organismos autótrofos, né? Que são os produtores, eles produzem o próprio alimento. E aqui os consumidores, as ordens primária, secundária e terciária. E aqui os organismos que não produzem seu próprio alimento, que consomem os produtores, né? Então, aqui a gente tem uma teia alimentar que a gente já viu muito no primeiro bimestre, né? A gente já falou bastante, e mostra essa relação entre os seres vivos. E aqui a gente não tem aqui, mas vocês sabem que o final de uma teia e de uma cadeia alimentar são sempre os decompositores. Então, voltando aqui para o ecossistema, a gente tem aqui um exemplo de componentes vivos e componentes não vivos desse mesmo ambiente aqui separados. Então, aqui a gente tem a luz solar, que é um componente não vivo, a temperatura, que a gente não consegue ver aqui também, o calor, são todos exemplos de não vivos, ó, calor, água, parte mineral do solo, rocha, água da chuva, são todos componentes não vivos, que a gente chama de fatores físico-químicos, que eles estão ligados com fatores físicos e químicos, ou um ou outro, tá bom? E aqui a gente tem os componentes vivos, que daí são os animais e as plantas, que a gente está vendo aqui. Também tem os micro-organismos, as bactérias. Ok? Então, entendido essa parte de ecossistema, a gente pode, então, afunilar um pouco mais os conceitos e ir para o habitat. O que é um habitat? Aqui eu coloquei para vocês que é um conjunto de locais de um sistema em que o organismo pode ser encontrado. Ou seja, é o local que ele vai viver, que ele vai se reproduzir e que ele vai se alimentar. É o local que ele vive, que ele faz todas essas coisas que ele faz na vida dele. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os musgos e os cogumelos, dessa foto de ecossistema, que elas estão na floresta. Então, aqui é o habitat deles, é onde eles vivem, é onde eles se alimentam, onde eles se reproduzem. E aqui, esses leões marinhos também. Aqui é o ambiente deles. Não é só a rocha o ambiente deles, né? Essa rocha que eles estão. O mar também é um ambiente que eles vivem. Então, o habitat dele é tanto o mar quanto as rochas. Ele vive em toda essa extensão, tá bom? Bom, e daí, passando do habitat que a gente já viu onde os seres vivos, a gente vai falar então um pouquinho sobre os biomas. Aqui a gente só vai citá-los, porque nas próximas aulas a gente vai detalhar cada um e entender as funções deles na vida dos seres vivos e também nos elementos não vivos. O bioma são formados por diversos ecossistemas agrupados que compreendem grandes extensões territoriais. Então, o bioma compreende vários ecossistemas. Os biomas do mundo são a tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, pradarias, savana e deserto. Aqui eu vou só citar para vocês, só para vocês irem se familiarizando com os termos que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, bioma é isso. E os biomas brasileiros, não mais mundiais, agora os nossos brasileiros, são esses daqui que eu vou falar para vocês agora. É o bioma da Amazônia, que fica aqui, onde tem a maior porcentagem de floresta amazônica do nosso país. A Mata Atlântica, que é onde a gente vive, né? Sorocaba está aqui
nessa parte da Mata Atlântica, que compreende toda essa costa aqui banhada pelo Oceano Atlântico. A Caatinga, que fica mais aqui no Nordeste, e depois vocês vão ver essas relações dos biomas com a temperatura, com a umidade, vocês vão conseguindo relacionar isso. O Cerrado, que é aqui mais no centro do país, o Pantanal, que é o bioma menorzinho, que fica nessa região, e o Pampa, que fica aqui no sul, no Rio Grande do Sul, que é um ambiente mais frio, mais temperado. Então, agora o que são domínios morfoclimáticos? São áreas geográficas amplas onde há predominância de determinadas características de clima, relevo, hidrografia, vegetação e solo. Então, ele tem algumas características determinadas. São essas características, o clima, relevo, hidrografia, vegetação e solo, que definem quais são os domínios morfoclimáticos, tá bom? De morfologia e de clima. Então, aqui a gente tem uma imagem tirada também da apostila de vocês sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, aqui a gente tem, um pouquinho diferente dos biomas, né? Mas a gente também tem relação. Por quê? Porque os biomas também têm relação com o clima e com a morfologia dos terrenos, né? Então, aqui a gente tem o domínio morfoclimático amazônico, o do Cerrado, que é essa parte central, o Atlântico, que fica aqui onde fica a Mata Atlântica, da Caatinga, das Araucárias, nessa região, pradarias, aqui nessa região mais do Rio Grande do Sul, aqui embaixo, e as faixas de transição. O que são faixas de transição? São onde os domínios passam de um para outro. Então, eles estão em transição. Então, pode ter alguns resquícios de um domínio que ficou para trás e do outro que está iniciando. Então, aqui, por exemplo, é uma faixa de transição do Amazônico para o Cerrado. Então, aqui a gente vai ter alguns elementos característicos do domínio amazônico e uns elementos característicos do domínio do Cerrado. Por isso que se chama faixa de transição, tá? Fazendo a transição de um domínio para outro. Então, aqui ele fala as regiões, né? Onde predominam os domínios. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula mais detalhado, tá bom? Então, não precisem entrar em pânico. E a diferença de bioma e domínios morfoclimáticos. Os biomas têm as regiões geográficas com características mais uniformes, então as características deles são mais determinantes. E os domínios morfoclimáticos, eles são mais amplos e heterogêneos e é muito mais longo. É heterogêneo ao longo da sua extensão e ele é muito mais amplo do que os biomas, tá bom? Então, vamos pensar sobre isso, sobre todos esses elementos que a gente falou, sobre ecossistema, sobre habitat, sobre domínio morfológico, sobre bioma. Vêm essas aulas quantas vezes vocês precisarem e também leiam a apostila, tá bom? A gente pensa sobre isso e a gente fala sobre isso na nossa aula no fórum, no horário da nossa aula, tá? Então, lembrem sempre de passar lá no fórum, alguns recados agora importantes. Lembrem sempre de ir lá no fórum, todas as nossas aulas terá fórum abertos para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente tirar dúvidas. Eu sempre falo para vocês, não fiquem com dúvidas, porque conforme a gente vai estudando, as dúvidas vão surgindo. Então, conforme eu vou falando aqui no vídeo para vocês, vão anotando as dúvidas, depois a gente passa lá para o fórum e conversa por lá, tá bom? Aí, se vocês verem tem alguma necessidade, eu vou vendo a necessidade de vocês também, de a gente abrir uma aula no Skype, a gente pode fazer isso também sem problemas, tá bom? Vamos sempre conversando, porque a sala de aula tem o professor e tem o aluno, e essa é a relação que vai construir o nosso aprendizado, tá bom? Então, vejam essa aula, leiam a apostila. Nos horários da aula eu vou estar disponível lá para discutir com vocês a temática. Participem dos fóruns, vai contar presença, vai contar notas de participação. E semana que vem a gente não tem vídeo, a gente vai ter aula no fórum, que a gente vai discutir sobre essa aula também. Vai falar sobre os exercícios que eu vou passar para vocês dessa temática. E a gente vai conversando por lá, tá bom? Então, acho que era isso. Lembrem sempre de passar lá no portal, de verem as atividades. E é isso, pessoal.